Boa tarde. Boa tarde aqui para essa juventude brasileira, mineira, de todas as cidades desse meu querido estado de Minas Gerais. Boa tarde aqui para todas essas lideranças que estão representando a juventude negra, a juventude do campo, a juventude das mulheres, dos indígenas, dos ciganos. Boa tarde, Dilma Bolada. Boa tarde, ele que inventou o selfie. Boa tarde a cada um dos jovens estudantes, da juventude do PT, da UJS. Boa tarde a todos vocês. Eu queria iniciar cumprimentando a Aura Carolina e o Pedro Henrique. E também agradecendo ao Jefferson. E estou aqui com um jovem. Ele disse que os sonhos não envelhecem. Ele tem razão. Os sonhos não envelhecem, mas eu e ele envelhecemos, viu? Eu conheci ele era magrinho, ele tinha 18 anos, e a gente achava que nós tínhamos o dever de lutar contra a ditadura. Vocês sabem por que os sonhos não envelhecem? Porque quando a gente acredita numa coisa, ela vive eternamente no coração, na nossa mente e na nossa alma. E nós sempre acreditamos no Brasil, nos brasileiros, nesse povo fantástico que nós somos, nessa mistura de indígena com negro, com branco, com todas as raças. Esse país que não tem uma cor só, mas tem diversas cores. Esse país que é um país continente, um país com uma imensa floresta como a Amazônia, um país que tem a maior riqueza de água doce do planeta, um país especial. Tem muita riqueza aqui dentro, tem petróleo, tem minério. Aqui, Minas Gerais, nós sabemos que chama Minas Gerais pela quantidade de minério que tinha. Mas se as riquezas desse país são tantas, ele tem uma riqueza maior de todas. E a riqueza maior de todas são os 202 milhões de brasileiros. E esses 202 milhões de brasileiros, nos últimos 12 anos, foram o que nós consideramos o mais importante, eu e o Lula. Porque esses 12 milhões de brasileiros, sem ele, esse país não é nada. Agora, com ele, esse país é uma grande potência. Os 202 milhões de brasileiros são a coluna vertebral, o coração, a alma, tudo que esse país tem de presente e de futuro. Eu queria dizer então para vocês que dentro disso tudo, uma parte desses 202 milhões carrega nas suas mãos o futuro desse país. E essa parte são vocês, são cada um de vocês.
Pessoal aí da reforma política, calma que eu chego lá. Calma. Pessoal aí, acalme-se. Eu quero dizer que isso é muito importante, porque o de que distingue um governo é de que lado que ele está. Esse governo, o meu e o do presidente Lula, nós sempre estivemos, primeiro, ao lado dos 202 milhões. Depois, ao lado dos mais pobres desse país, que sempre foram a maioria desse país. E dentro dessa minoria, dessa maioria, uma parte muito grande, a parte que carrega o futuro, são as crianças e os jovens. Um governo que não é feito por seus jovens, um governo que não olha os seus jovens, não olha o futuro do país. E aí, eu quero dizer para vocês que eu confio muito na eleição do Pimentel aqui em Minas. Porque ninguém consegue mudar sem parceiros, sem time. E time significa aquelas pessoas que você tem certeza que não arreglam, que não vacilam, que não mudam de opinião, né, Pimentel? Não pensa uma coisa de manhã e outra de tarde. Time que joga junto. Time que joga junto. Time que joga junto é time que tem convicção. E em relação aos jovens, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós temos também um candidato a senador, que é uma pessoa experiente, mas é um jovem. É um jovem porque também é de vanguarda. E tem os compromissos, vou falar aqui conversando, tem os compromissos que eu assisti o pai dele ter. Tem aqueles compromissos, vem cá meu querido Josué. Tem a generosidade do Zé Alencar. Tem os compromissos do Zé Alencar, que muitas vezes eu testemunhei, que lutou sempre por esse país, pelo povo, que queria sempre reduzir os juros. Esse senador será um senador lá em Brasília fantástico, porque tem compromisso, tem convicção e tem princípio, tem caráter. Agora, eu vim aqui para fazer duas coisas. Primeiro, para conversar com vocês. Nós, quando olhamos para trás e para o presente e vemos o que conquistamos, e quando a gente sabe que conquistou, a gente tem obrigação de defender. Aquilo que a gente conquista, a gente defende. Porque a partir daí, você vai conquistar mais. Mas você não pode conquistar mais perdendo o que já foi feito. Não se pode fazer isso. Então, eu vim aqui falar de educação. Eu acho que nós conquistamos muita coisa. Muita coisa nós conquistamos com o apoio da juventude. Recentemente nós conquistamos destinar
75% dos royalties do petróleo que está lá no fundo do mar. Tem uma rocha, debaixo da rocha tem uma camada de sal, debaixo dessa camada de sal tem petróleo, e tem muito petróleo, e petróleo de muito boa qualidade. Os jovens aqui, a UNE, as juventudes do campo, da cidade, ajudaram a gente a aprovar a lei que destina 75% para a educação e 25% para a saúde. O que nós vamos fazer com esse dinheiro? Nós vamos transformar petróleo em educação. É isso que nós vamos fazer. Por que nós vamos fazer? Porque esse país, para ele continuar crescendo, para ele ter futuro, ele tem de ter clareza. E aí, esse país somos nós que temos de ter clareza, de investir, primeiro, na educação básica. Nós temos de investir nas creches. A gente sempre falou que precisava de creche, e agora eu estou falando aqui para as mulheres. A creche, gente, não é para nós podermos trabalhar. É fato que a gente, depois de botar o filho numa creche, numa pré-escola, a gente vai trabalhar com mais tranquilidade. Mas a creche é para criança. Porque a gente sabe que a desigualdade começa quanto menor é a criança. A gente sabe que uma criança pequena, estimulada, ela tem um percurso educacional muito melhor. Então a creche é para criança. E nós precisamos de creche se a gente quer aprofundar a luta contra a desigualdade. E nós queremos. Nós precisamos de educação em tempo integral, porque nenhum país é desenvolvido quando seus jovens e suas crianças não têm acesso ao que há de melhor. Ensino em 2 turnos, com o professor explicando e os alunos aprendendo. E aí eu chego no professor. Nós nunca teremos educação de qualidade enquanto os professores não forem valorizados, tanto no salário como na sua formação. Falo também do Pronatec. Nós precisamos de ensino técnico. Nós precisamos que o caminho de oportunidade para os jovens tenha várias portas. Uma das portas é o ensino técnico, como é em todos os países desenvolvidos. A outra porta é o acesso à universidade, pública e privada. O ProUni é garantir que o jovem vá para a universidade. Quero agora falar de uma outra coisa. Nós aprovamos o Marco Civil da Internet. Vocês sabem a importância do Marco Civil da Internet para que a gente crie cada vez melhores condições para as pessoas debaterem, para a mídia ser democrática, para não haver interesses na rede, nem interesses comerciais, nem políticos, nem religiosos, que prejudiquem a livre circulação de ideias. Nós já aprovamos e estamos regulamentando. Agora eu tenho um compromisso de futuro com todos os jovens desse país. A inclusão digital. Nós vamos universalizar a banda larga nesse país.
eu quero dizer para vocês que eu não assumo compromisso que eu não vou lutar por fazer. Eu vou lutar para que esse país tenha a internet universalizada, assim como teve a energia elétrica com luz para todos. Eu quero dizer que para o crescimento desse país, uma das coisas mais importantes é a universalização da internet. É garantir internet com velocidade, capacidade para baixar vídeo, voz e texto normalmente. Quero também aqui falar uma outra questão. Aí, gente, chegou a hora da reforma política. Bom, então, continuando na questão da reforma política, todos nós aqui sabemos a importância da participação popular para garantir que as coisas mudem. A gente não pode acreditar que a mudança acontece por cima. A mudança acontece quando a gente combina por baixo e por cima. Por isso que é tão importante a participação popular, plebiscito para se fazer uma constituinte, para se fazer um referendo, para se fazer seja o que seja. Mas, primeiro de tudo, nós temos de querer a participação do povo. Porque só a participação do povo vai dar força para essa ou para aquela proposta passar e vencer. Só a força do povo é capaz de fazer isso. Então, quero dizer para vocês que eu tenho um compromisso. Até já mandei proposta de plebiscito para o Congresso. Mas logo após as eleições, eu acho que nós temos de tratar dessa questão, da reforma política. Quero falar também de um outro assunto. Eu quero falar da corrupção. Eu quero dizer a vocês que nunca no Brasil, um governo investigou tanto quanto o meu governo e o governo do presidente Lula. Nós nunca pegamos e escondemos qualquer coisa e varremos para baixo do tapete, como se fazia nesse país. Nós investigamos, doa a quem doer. E eu sei, e vocês sabem também, que o maior protetor da corrupção, o maior padrinho da corrupção, chama impunidade. Se ficar impune, a corrupção se mantém. Por isso, o que nós fizemos? Nós tornamos a Polícia Federal capaz de investigar com autonomia qualquer crime, principalmente os chamados crimes de corrupção. Nós escolhemos, porque quem escolhe o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, é o Presidente da República. E nós nunca escolhemos
alguém que tivesse fora da lista que o Ministério Público propõe. Com isso, nós acabamos com o engavetador-geral da República, que abria a gaveta e botava os processos dentro da gaveta. É de autoria do governo, do presidente Lula e do meu, a Lei de Acesso à Informação, que obriga o governo federal a fornecer qualquer informação que o cidadão peça. Obrigada, ele me avisou aqui, temos uma coisa que se chama Portal da Transparência, para onde todos os gastos do governo feitos hoje têm prazo de 24 horas para ser registrado. Muitos estados brasileiros não contam com esse portal, nem com a lei de acesso. Nós aprovamos a lei que pune não apenas os corruptores, aliás, não apenas os corruptos, mas os corruptores, aqueles que pagam a propina. Então nós punimos o que recebe e o que paga. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu acho que é dever do jovem fiscalizar se o dinheiro público desse país está sendo investido de forma correta. Eu quero dizer mais uma coisa. Um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta é um problema de valores, daquilo que a gente considera que nós jamais podemos abrir mão. Um exemplo de valor: direitos humanos é um valor. Matar jovem negro é algo que nós não podemos permitir, porque sangra a sociedade brasileira, porque corrói a sociedade brasileira. É por isso que você não permite violência contra a mulher. Nós não podemos permitir. Nós não podemos permitir. E temos de criminalizar a violência contra o jovem negro, a violência contra a mulher, a violência por orientação sexual, chamada homofobia. O Estado brasileiro é laico. O Estado brasileiro também não permite que se persiga religiões. Então, valor, não tem vacilação com valor. Eu e o Pimentel somos de uma época, nós sabemos o que é violência. Nós sabemos o que é violência porque nós sofremos violência. E nós sabemos que, antes de tudo, a violência corrói uma sociedade, contamina um país. Então, ser contra homofobia, violência contra a mulher e, no caso específico do jovem negro, ser a favor da lei que regulamenta e impede a justificativa de auto de resistência, é uma questão civilizatória. O Brasil tem de crescer, e vocês sabem quanto nós nos esforçamos para proteger os empregos nesse país. Nos esforçamos tanto
que outro dia saiu um relatório dizendo o seguinte: no mundo hoje, nas 20 economias mais ricas, que é o chamado G20, ou seja, grupo dos 20, que nós estamos, tem 100 milhões de desempregados. E o próprio relatório reconhece, no Brasil, um dos países que não desempregou nesse período de crise. E nós não desempregamos. Nós defendemos o emprego e o salário nesse país. Outro dia me perguntaram: você vai fazer o quê com a sua política econômica? Eu vou fazer o seguinte: enquanto for necessário, eu vou defender o emprego e o salário desse país e dos brasileiros. No meu primeiro mandato, eu não fui eleita para desempregar ninguém, não fui eleita para fazer arroxo salarial, e não farei. Mas voltando à conversa que eu estava com vocês, é muito importante a gente perceber que o emprego, a renda, tudo isso é importante. Mas nós também temos de preservar no Brasil valores fundamentais. E eu sei o quanto a juventude é generosa, o quanto ela quer um país melhor. Um país melhor não só é aquele que garante condições materiais, mas garante também valores. Por isso que eu insisti nessa questão da discriminação, e que eu acho ela extremamente grave. Nós não podemos aceitar que esse país não se caracterize por ser um país sem guerras religiosas, sem lutas intestinas, sem perseguição a minorias ou maiorias, sem tratamento adequado, cidadão, de cada um dos brasileiros. Nós não podemos e não iremos aceitar isso. Quero dizer mais uma coisa para vocês. Eu acredito que nós estamos num momento muito delicado dessa eleição. É o momento, vocês sabem disso, muita desinformação fizeram nesse país. Vocês lembrem bem que chegaram a dizer que não ia ter Copa, porque o Brasil não estava preparado. No dia que começou a Copa, um dos grandes jornais desse país estampou assim, falaram assim: olha, no campo nós vamos ganhar, mas fora do campo nós vamos perder feio. O que se viu foi o inverso. Infelizmente nós perdemos no campo. Eu vou dizer para vocês que eu fiquei numa tristeza imensa. Acho que todo mundo aqui ficou numa baita tristeza. Agora, nós ganhamos fora do campo. Esse país e o povo mostrou para todo mundo que em matéria de Copa não vem que não tem. Então, continuando, tem muita mentira por aí. E tem também gente destilando ódio. Como é que nós vamos responder a isso? Primeiro, as mentiras com a verdade. E o ódio com a imensa esperança que nós temos nesse país. Eu costumo dizer que nem na tortura eu desisti desse país, quanto mais na democracia. Um beijo para vocês.